Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a Bolsa de Valores. Dessa vez nós vamos tratar de um assunto que foi notícia na semana passada. Hoje é dia 8 de janeiro de 2024 e que é sobre o desdobramento de ações do Banco do Brasil. Gerou várias indagações no mercado e algumas delas nós vamos trazer aqui no canal e também vamos olhar para o que foi informado pelo próprio Banco do Brasil no seu site de relações com os investidores, onde muitos não conseguiram encontrar a informação. As notícias circularam em vários canais especializados, mas eu vou adotar aqui as informações do site BM e CNews, depois mais um só por uma questão de detalhe também, onde a notícia foi publicada no dia 4 de janeiro de 2024, sobre o desdobramento dessas ações do Banco do Brasil, que foi aprovado. Então a gente já vê isso na chamada, na cabeça, né, na manchete. O Conselho de Administração do Banco do Brasil aprovou na quarta-feira, no dia 3, portanto, a notícia do dia 4 foi aprovada um dia antes, proposta que autoriza desdobramento de suas ações. E vejam que aqui tem uma coisa curiosa, que é ações ordinárias e ações preferenciais, o que é até, eu acho que um erro da matéria, porque na verdade o Banco do Brasil está no novo mercado e só possui ações ordinárias. Dando uma olhada aqui mais para baixo, tem uma explicação de como funciona, ou pelo menos como funciona esse desdobramento. Também vai atingir as ADRs, que são recibos de papéis que são negociados nos Estados Unidos. Essa medida do banco, o objetivo dela é ampliar a quantidade de ações emitidas sem, preste atenção nisso, sem alterar o patrimônio, então não vai ter aumento de capital, exceto capital social, e a participação percentual dos acionistas. Então não altera nem o patrimônio e nem o percentual dos acionistas, ou seja, tecnicamente não muda nada, é o que a gente está olhando. E no caso de aprovação, por que no caso de aprovação, se lá em cima falava em aprovação? Porque isso aqui ainda vai ser submetido, provavelmente, a uma Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária. Então, no caso de aprovação, aí sim, o capital social do Banco do Brasil será representado por 5,7 bi ações aproximadamente. Nesse caso, nós olhamos aqui para a nossa tabela de múltiplos que nós vamos atualizando para o Banco do Brasil trimestralmente. Veja que o Banco do Brasil possui 2,8 bilhões de ações aproximadamente. Se nós multiplicarmos esse número de ações por 2, então o que a gente descobre é que vai chegar naqueles 5,7 bi que nós vimos na reportagem. Portanto, o Banco do Brasil vai fazer um desdobramento de ações. Cada uma ação se transformará em 2 ações. E caso você não esteja acostumado com esse tipo de procedimento, veja que a reportagem fala na importância de ressaltar que esse desdobramento ele vai ter impacto na cotação do papel, porém não altera a posição do acionista. E aqui tem um exemplo interessante, mais ou menos na linha do que a gente viu agora há pouco. Por exemplo, se a medida fosse tomada nessa data, no dia 4 de janeiro, cada acionista com uma ação do banco, cotada a R$ 54,76, passaria a ter então 2 ações, onde cada uma das ações valeria R$ 27,58. Então, se teria o mesmo valor, só que com mais ações, sendo que cada ação agora estaria valendo a metade do seu preço. E veja que nessa reportagem ainda fala aqui em benefícios do desdobramento. A medida tende a aumentar a liquidez do ativo, claro, ele está mais barato, então ele fica mais acessível, tornando, aqui, mais acessível, especialmente para pequenos investidores, que no caso eu estou incluído como um pequeno investidor. Conforme quem destaca aqui, é o comunicado da instituição financeira, que foi divulgado na própria quarta-feira, no dia 13. Então teve um documento divulgado, que nós vamos ver se nós encontramos ele. O objetivo dessa estratégia é promover ajustes no mercado financeiro. E o que se quer dizer com isso, ajuste no mercado financeiro? Então, a pretensão aqui do
ajuste financeiro com maior liquidez e a facilitação do acesso aos investidores, é que a tendência seria o aumento do valor da ação, que ela está há muito tempo dentro desse entre os 29 e os R$ 29,50. Ou seja, é uma ação que nunca decolou, talvez seja isso que se busca dentro desse desdobramento. E o que mais está na pauta? Veja aqui, ó, Assembleia Geral Extraordinária. Na realidade, não tinha sido mencionado isso durante toda a reportagem. A gente só ouviu falar, ou só viu falar de Assembleia Geral Extraordinária agora, nesse momento. Mas deve deliberar também sobre outras alterações no estatuto da instituição financeira e vamos dar uma olhada no que isso pode significar logo em seguida. E só para não dizer que não falei de outras reportagens, também teve esta aqui do Money Times. Ela foi assinada por Renan Dantas no dia 3 de janeiro de 2024, no mesmo dia da publicação, e no caso aqui, a questão em tela é se o desdobramento vai alterar, ou melhor, se a liquidez decorrente do desdobramento vai ameaçar os dividendos. E é bem interessante o que é mencionado aqui, vou falar rapidamente sobre isso. Então, o fato do BB possuir mais ações em circulação pode alterar a distribuição de proventos. Então, ele fala com analistas, né, mas nem precisaria. É que, na realidade, a resposta está aqui, né? É não muda nada. Mas é que fica a sensação de que haja uma redução nos proventos que são pagos. Claro, evidentemente, né? A gente pode fazer um cálculo aqui bem simplificado, onde nós podemos supor que, é só para exemplificar, certo? Supondo que o banco distribua 100 reais, tá? Tendo ele 1.000 ações. Então, se ele tem 100 reais para 1.000 ações, é como se ele distribuísse 10 centavos por ação. Neste caso aí do Banco do Brasil, vamos supor que ele agora vai distribuir os mesmos 100 reais, só que em vez de ter 1.000 ações, nós vamos ter 2.000 ações, que é o desdobramento que aconteceu, ou seja, uma ação virou 2. Então, a distribuição aqui vai estar pela metade, daqueles 10 centavos para 5, com a sensação de que houve uma redução dos proventos. Mas, na realidade, o que está acontecendo é que o nosso número de ações, que antes, vamos supor, que se nós tivéssemos 10 ações, e nós recebêssemos 10 centavos por ação, nós iríamos receber R$1 em proventos. Só que agora nós temos, então, 20 ações, né? Justamente porque houve o desdobramento. Então nós temos 20 ações e vamos receber 0,05 por ação, portanto vamos receber o mesmo R$1. Ou seja, o mesmo valor, não altera absolutamente nada em termos de proventos totais recebidos, embora ele fique pela metade por ação que o banco possui. No caso, agora elas ficaram duplicadas. Uma outra questão é que, se você for até o site de relações com os investidores, nos fatos relevantes, nos comunicados, você não vai encontrar. A última publicação aqui é do dia 2 e aquele documento ele foi do dia 3. Então, e nas transações de partes relacionadas, que está mais distante ainda, foi do dia 5. Então você não vai encontrar aquelas informações. Isso porque elas, no caso do site do Banco do Brasil, elas não estão aqui, elas estão nas assembleias e reuniões da administração. É dali que vem essas informações sobre essa Assembleia Geral Extraordinária. E aqui tem uma série de informações interessantes para você, como, por exemplo, a proposta da administração, o edital de convocação para essa Assembleia e os dados que são necessários para, no caso, de se querer fazer voto à distância. Se você acessar o edital de convocação, todas essas informações que estavam mencionadas aí, como eu disse, elas vão constar aqui. E veja que é uma Assembleia Geral Extraordinária que convida os acionistas a participarem dessa AGE, Assembleia Geral Extraordinária, que vai ocorrer de forma simultânea, tanto presencial, vai ser na sede da companhia, como também por meio de sistema eletrônico. E no decorrer desse documento você vai ver que ainda é possível fazer uma votação à distância. Você preenche um documento que está no final desse edital e aí você encaminha. Veja que essa Assembleia Geral Extraordinária tem uma pauta aqui, né? Vai deliberar sobre o desdobramento de ações representativas do capital social do banco e a respectiva alteração do estatuto social da companhia, porque quando você altera o capital social,
é preciso que isso reflita dentro do Estatuto e na Assembleia, se for aprovado, já reflete no próprio Estatuto. E também vai deliberar sobre demais propostas de alterações estatutárias da companhia. Então tem algumas informações aqui interessantes, algumas eu separei apenas para fins de esclarecimento. Então, para participar da Assembleia, o acionista ele deve observar algumas orientações. Por exemplo, ele pode fazer a participação presencial ou também pode fazer a participação remota. Eu faria a participação remota, mediante um credenciamento prévio realizado, que ocorre até o dia 31 de janeiro de 2024, então lá no final do mês. O acionista ele pode ainda ser representado por seu procurador e ele deve, dentro do prazo acima, acessar o site de RI e fazer o seu credenciamento, enviando o documento de identidade e também alguma comprovação das ações que foram escrituradas no seu nome, justamente para fazer na verdade é o normal que é feito, né? Se você quiser nomear um procurador, está aqui. E você ainda pode enviar qualquer documento que tenha uma fotografia sua para que você seja identificado e mais a comprovação ali, então, das ações escrituradas no seu nome. No caso de você, se você quer fazer o envio do voto à distância, por meio da AB3, então você deve fazer isso até o dia 26/1. Tem um modelo aqui no final desse documento, onde você colhe ali, preenche e manda pelos correios. Para a Assembleia, hora a convocação, não será necessário o reconhecimento de firma, então você assinou ali, mandou, está feita a sua votação. Isso aqui até tem uma certa explicação, né? Porque o maior detentor das ações é justamente a União. Então a União assim, é só por uma questão mesmo de participação e outros esclarecimentos, porque ela sozinha consegue aprovar qualquer coisa. Se você precisar de outros esclarecimentos, vem aqui no site de RI, esse que nós estávamos agora há pouco, e ali você pode entrar em contato com as relações com os investidores e assim você resolver as dúvidas que você possui. Então, a redação atual, né, como eu disse, como eu mostrei pelo menos naquela tabela que nós temos lá dos nossos múltiplos aqui no canal, aqui está o número de ações que o banco atualmente possui, que são essas 2,8 bilhões de ações. Isso vai ser mudado para aquelas 5,7 e que vai fazer a constituição do capital social. Então isso aqui precisa. Então, primeiro tem que aprovar o desdobramento e, consequentemente, depois tem que aprovar essa mudança estatutária. Mas essa mudança estatutária, ela não é a única. Existem outras que veremos logo a seguir. E veja aqui, ó, bem aqui embaixo está aquilo que é a intenção, né? O desdobramento promoverá ajuste da cotação das ações do banco negociado na B3, medida que poderá resultar aumento da liquidez. Na verdade, essa é a intenção. Se aumenta a liquidez, tem mais negociações e uma tendência de aumento, inclusive, do preço, tornando mais acessível aquilo que nós vimos na reportagem, principalmente para os pequenos investidores. E, voltando aqui, né, nas questões das mudanças estatutárias, tem uma parte aqui que vai falar das demais alterações estatutárias. Então ele vai alterar alguns artigos, como por exemplo o artigo 1º, parágrafo 3º, o artigo 33 e 9, 10 e 14 no seu artigo 5º. São alterações assim, de pequena monta, né? Mas veja aqui no parágrafo 1º que o acionista controlador, ele também agora deve se sujeitar às disposições do regulamento. De qual regulamento? Este aqui, ó, o regulamento do novo mercado. Então, se antes ele não estava sujeito, que é o controlador majoritário é a União. E depois, quando nós formos falar do 33, parágrafo 9 e 10 e o artigo 10 e o artigo 14, o que acontece é que eles estão incluindo aqui as principais competências do Comitê de Auditoria. Embora essas atribuições já se encontrem lá no regimento interno, agora a gente vai passar a ver essas competências dentro do Estatuto. E depois dá para discorrer e ver se isso tem alguma coisa significativa. Aparentemente não tem. Artigo 41, no parágrafo 5º, passa-se a prever que membros do Conselho Fiscal serão investidos de seus cargos desde a data da eleição. Então, não, ou seja, esse mandato já ocorre imediatamente, não esperando um decurso de tempo.
Além disso, aqui ó, no artigo 18, parágrafo 2º e artigo 19, o que a gente está vendo aqui é o seguinte: o artigo está sendo alterado para melhor disciplinar o processo de voto múltiplo. É aqueles que têm um conjunto maior de ações, e ali você vai poder ver quando, dentro de um contexto grande de ações, como é que ela implica nas votações, naqueles casos que são do interesse das Assembleias Gerais, tanto ordinária quanto extraordinária. E depois aqui, né, no artigo 18, no subparágrafo 3º e no artigo 7º, parágrafos 3º, subparágrafos 3º e 7º, e no artigo 41, no parágrafo 2º, vai se substituir a prerrogativa de indicação ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal, do Ministro do Estado da Economia. Na verdade, o que está trocando aqui é o seguinte: foi extinto, né, o Ministério da Economia, então nós temos agora um Ministro de Estado da Fazenda. É só isso que está mudando, é o nome, porque houve alteração desse ministério, ele foi desdobrado em Ministério da Fazenda e Ministério da Gestão. E aí vai se conferir, então, agora, esse que é o novo ministro, que na verdade é uma ministra da Gestão, a prerrogativa de indicação de um membro para o Conselho de Administração. Essas são as principais medidas. O boletim está no final se você quiser votar à distância. Depois tem aqueles procedimentos se você quiser acompanhar a Assembleia no modelo remoto, ou você faz a votação direta se você estiver na condição presencial. E essas são as informações desse desdobramento que nós vamos ver o acompanhamento dele, como ele vai se dar na sua íntegra desde todo esse processo, até porque isso nos traz bastante conhecimento e experiência de uma ação que faz parte da nossa carteira, e a gente sabe quais as intenções que tem a ver entre o Conselho de Administração, a diretoria executiva e também o seu principal controlador, fazendo aí nós olharmos para o aspecto de que pode ou não essa ação continuar fazendo parte da carteira do canal. Dito isso, eu vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!